Oi, Antônio, bom dia. Oi, Edneiva, bom dia. Tudo bem com vocês, na medida do possível? Sim, professora, tudo bem. Meninos, hoje a gente vai lecionar a prática comercial para finalizá-la, tá? É a parte 2. Nós vimos publicidade e propaganda, hoje vão ser práticas abusivas e cobrança de dívidas. Ok? Eu não sei se vocês já viram, mas eu deixei no NEAD antecipadamente nossos slides. Vocês chegaram a ver? Se não chegaram, não é problema, porque eu vou projetá-los aqui, tá bom? Mas é só para dizer que já tem um slide nosso. Eu acredito que os slides facilitam um pouco a nossa aula, tá? Esperar aqui. Vamos deixar dar 9h53, eu vou esperar 1 minuto, porque foi esse o horário, aliás, 9h55, 3 minutos, que esse é o horário da nossa aula, para que o aluno não alegue que chegou depois e que eu iniciei antes, tá bom? Ó, o slide que vocês têm é esse aqui, tá? Esse aqui vocês vão ver lá no NEAD, ó, direito do consumidor, aí nós vamos ver a parte da prática comercial abusiva e cobrança de dívidas, tá bom? Aí a gente vai ver uma parte teórica e depois eu enchi de exemplos práticos com jurisprudência para que a aula fique sempre mais realista, tá? Eu não sei também se vocês estão sabendo que a gente está, caso vocês queiram, nós estamos com um canal no Telegram e não é a mesma coisa que a gente tem no Insta. Então, os dois se complementam. Então, caso seja de interesse de vocês, nós temos um canal direcionado a consumidor também no Telegram, tanto no Insta quanto no Telegram. Então, de repente, se houver interesse, de vez em quando eu posto podcast no Telegram, e aí alicerça o que você está dando nesse semestre, independentemente de semestre, nos próximos, né? Porque consumidor sempre cai na ordem e também concurso público, então você fica ligado na temática, que sempre tem inovações. Bom dia, Lívia. Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar para vocês. Esse tipo de letra não, esse tipo de tamanho fica bom para vocês verem ou vocês preferem que eu aumente um pouco? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Tá bom? Então tá. Tá bom. Então, ok. Então, vamos lá. Bom dia aí, Antônio, Edneiva e Lívia e os demais que vão chegando aí, tá? Nós vamos abordar hoje a questão da prática abusiva e cobrança de dívidas. Nós vimos, semana passada, que a prática comercial tinha a questão da oferta e publicidade e tinha também a questão contra o que o fornecedor não pode veicular em mídia televisiva que leve o consumidor a erro. Na verdade, há uma continuidade, tá? Então, essa prática abusiva e cobrança de dívida, depois eu prometo que eu vou voltar a esse slide, mas é só para situá-los. Vocês vão ver que ele inicia no artigo 39 do CDC. Professora, tu vais ler todo o artigo? Não, não. Aqui é só o slide, tá? Bom dia, Larissa. É só o slide para que vocês fiquem cientes de onde vocês encontram isso no CDC. Então, o artigo 39 caput diz assim:
é proibido, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Ora, quando ele coloca dentre outras, ele reforça, turma, o caráter que esse artigo não é taxativo. Não é o que nós falamos na área jurídica de numerus clausulus. Numerus clausulus é uma expressão em latim para dizer que somente aquelas opções que estão na letra da lei é que valem. Entretanto, no artigo 39, quando ele coloca depois da vírgula, dentre outras práticas, nós já podemos afirmar e interpretar que esse artigo ele é exemplificativo. Então, se qualquer questão, seja em concurso, seja na ordem dos advogados futuramente, ou seja na nossa disciplina atualmente, mencionar que as práticas abusivas elas são taxativas, está incorreta a questão, porque aqui ele dá exemplos. Vocês hão de concordar que não tem como o código que foi feito em 1990 prever todas as práticas erradas que o fornecedor pode praticar com o consumidor. Então, nós estamos em exemplos, ok? Aí, nesse sentido, professora, você colocou então só para nós nos situarmos, exatamente. Então você vai, se você não quiser ir ao código, eu já facilitei a tua vida, eu já coloquei os artigos e incisos aqui. Então o artigo 39, nesse slide ele tem 8 incisos e no outro slide ele vai até aqui, são 14 incisos, aqui tem 24, está incorreto, vou até tirar. Tá? São 14 incisos. Então, o artigo 39 tem 14 incisos. Professora, vai ler os 14? Jamais, ia perder muito a qualidade da aula. Então, no seu slide, que está fixado no NEAD, eu resumi e trouxe uma figura que fala, e é muito feliz essa figura, não é nossa, tá? Mas essa figura é extraída do próprio Google e eu achei ela a melhor que eu pude pegar para resumir o artigo 39. Então, o artigo 39 diz que, dentre os exemplos do que o fornecedor, turma, não pode fazer, porque seria abusivo, está venda casada. Venda casada é quando o fornecedor diz que só te vende determinado produto se você levar aquele que ele está indicando para você levar. Por que isso seria abusivo? Porque isso fere a liberdade de autonomia de escolha do consumidor. Imagine que para eu comprar um caderno, imagina que eu estou numa empresa, vamos dizer, Lojas Americanas, tá? E eu vou comprar um caderno para o meu início do semestre. E eles dizem, essa situação é hipotética, isso nunca ocorreu nas Lojas Americanas, mas eu estou citando o nome da empresa, não no sentido pejorativo, mas é para que a aula fique magial, tá? Então, imagina que vocês vão à loja americana, comprem um determinado caderno e lá no caixa, porque eles não têm vendedor, diz, olha, está condicionado a você levar o caderno, a você levar uma pasta classificatória. Se eles te derem gratuitamente a pasta classificatória, mesmo que você não queira, você não está pagando por isso, tudo bem. Entretanto, se eles condicionarem que só vendem o caderno, caso você leve a pasta classificatória, mesmo que seja um preço irrisório, R$3, R$2, R$1,99, isso é considerado prática abusiva, porque isso desrespeita na política nacional do consumidor, que é o artigo 4º do CDC, a liberdade de escolha consumerista. Tá claro até aí? As outras situações também que a gente se defronta. Recusa aí, bem-vindo quem está chegando depois, tá? Merian, também, tá? Vanessa, enfim. O que acontece? Quando a gente prossegue na análise do artigo 39, diz, ó, recusa de fornecimento e remessa sem solicitação. Vou tratar as duas ao mesmo tempo. Recusa de fornecimento. Você vai determinar o estabelecimento comercial e o fornecedor diz para você
que não vai lhe vender porque você só quer comprar uma quantidade. Então, imagina que eu vá num magazã da vida e eu queira comprar um par de almofadas para minha sala de estar, um par, tá? E ele diz que ele só tem em estoque 2 pares. Então, que ele só vai vender para o cliente que levar e zerar o estoque dele. Isso é prática abusiva, porque eu compro a quantidade que me convier, a quantidade que eu quiser, o dinheiro é meu, a liberdade de escolha é minha, e ele não pode recusar o fornecimento dando o mínimo de quantificação que eu tenha que levar. Isso é uma prática abusiva. Agora, o que não seria prática abusiva? Olha, nós não temos aquela almofada, aquele par de almofadas que você quer, nós só temos esse outro estilo, a senhora aceita levar, ela é um pouco mais cara. Isso não é prática abusiva, porque, olha, eu vi no encarte da loja uma propaganda, entretanto, não existe mais aquilo ali, estourou o estoque. Vamos dizer que a empresa anuncie par de almofadas no valor de tal, até encerrar o estoque. Encerrou o estoque, não tem mais. Ela avisa que não tem mais, né? Ou seja, como é que ela vai avisar, professora, que ela não tem mais? Ela tem que retirar imediatamente essa publicidade, porque senão leva o consumidor a erro. Ela não pode ter acabado ontem e deixar até segunda-feira, porque isso seria lançar uma isca maliciosa para que o consumidor fosse até o estabelecimento. Isso não pode, tá? E o Procon está de olho nisso. E aí, no caso, eu não poderia, enquanto empresa, recusar o fornecimento, mas eu poderia dizer, dona Ellen, não tem mais. Ah, mas eu vi aquela publicidade ali. Mas nós informamos já aqui na loja, fixado, que acabou o estoque. Nós também já fizemos uma publicidade interna aqui nos corredores que acabou o estoque. Então, o que nós temos não é o que a senhora quer, o que nós temos é uma outra. E aí isso não é prática abusiva, turma, porque fica a escolha minha se eu vou levar outro par de almofadas por um preço mais alto, ou se eu digo, não, tá bom, muito obrigada, eu vou à concorrente, então pronto. Mas o que é prática abusiva é eu ter que forçar o consumidor a levar a quantidade mínima ou máxima que eu quero que ele leve, tá? A outra questão é recusar o fornecimento pela aparência do consumidor. Isso é difícil comprovar, tem que ter muito tato, é muito fácil falar em sala de aula, mas como é que o consumidor vai comprovar que pela aparência dele o fornecedor não quis fornecer, a não ser que seja muito explícita essa comunicação. Então, imagina que eu entro numa loja extremamente religiosa, com terços, etc., tá? Vou falar de uma religião católica, por exemplo, tá? E aí eu chego lá e quem vai comprar o terço é um emo ao lado do skinhead. Não tem nada a ver, a fé que cada um profetiza, a forma como cada um está vestido. Aí vamos dizer que a pessoa lá no balcão diga, olha, nós não temos mais esse terço, na verdade a gente não vende, olha, nós já estamos encerrando. Como vocês estão encerrando? É até 18 horas. Mas a gente... Então, vamos dizer que fique muito claro e patente a discriminação para não vender para certa categoria. Isso também é prática abusiva. Só que, como eu falei, a linha é muito tênue para provar isso, tá? Remessa sem solicitação. Quantas vezes já não chegou nas nossas casas cartão de crédito que a gente nem pediu? Eu nem sou desse banco e chega no meu escaninho do prédio. Se não me cobrarem nada, é um pouco chato, mas eu simplesmente rasgo, não quero. Agora, se toda sexta-feira eu abro meu escaninho e tem vários cartões de determinado banco, isso é prática abusiva porque eles, mesmo que eu não use o cartão, está sendo muito assediosa esse tipo de publicidade, já passou dos limites, então isso não pode. E o que não pode também, na fatura do mês que vem, vamos dizer no mês de junho, tá? Vem me cobrando uma pequena tarifa de que seja irrisória, R$ 3,99. Mas eu te pergunto, eu não sou correntista do banco, eu não pedi por nenhum canal, nem de telefone, nem via e-commerce, nenhum tipo de cartão alternativo deste dito banco. Não é justo que eu pague, mesmo que seja R$ 1,99, porque a partir do momento que eu pago,
eu estou aceitando tacitamente essa cobrança, estou dando a entender que eu vou liberar o cartão de crédito no caixa eletrônico. Mas mesmo que eu venha a pagar, se eu não utilizar o cartão de crédito, eu posso denunciar isso ao PROCON local ou, se a empresa for nacional, ao portal consumidor.gov.br, porque eu não solicitei essa remessa e eles estão abusivamente me cobrando. Tá ok, turma? Então, a gente vai dar vários exemplos com base nesse slide. Caso você tenha alguma dúvida, tem o chat, você abre o áudio, tá bom? Eu preferi fazer esse slide do que está comentando inciso por inciso, que ia ficar muito exaustivo para nós, tá? Outro, prevalecimento abusivo. Quando a gente compra, tem alguns materiais, exemplos, os escolares, a cada início do ano letivo, que vocês sabem, seja porque vocês já participaram disso, ou por ter filho, ou por ter sobrinho, ou por simplesmente ser um consumidor que mesmo sem filho sabe que os pais já fizeram isso por vocês, vocês sabem que existe uma tabela de preço. Então, eu não posso... qual é a média de uma caneta, qual é a média de uma tinta guache. Então, esse valor, eu vou em vários estabelecimentos e vou ver quanto é no comércio, quanto é no shopping. Mas mesmo que haja uma variação entre eles, não há uma coisa abusiva, do tipo, em média, um caderno está a partir de R$19,99, custando, claro, eu não estou falando coisa chique, eu estou falando um caderno básico que é para escrever, tá? Então, custando, em média, 10 folhas ou 10 possibilidades de matéria com 100 laudas, né? Está custando de R$19,98 até, no máximo, R$39,90. Aí eu chego lá, o caderno está R$50,12. Isso é um prevalecimento abusivo e também entra como vantagem excessiva nesses dois. Por quê, professora? Porque o fornecedor está querendo, de má fé, em cima de você, aferir todos os lucros possíveis e inimagináveis. Então, pela vulnerabilidade informacional do consumidor, que muitas das vezes não compara preço, ele, na boa fé daquele estabelecimento, acha caro e acaba comprando, mas isso é uma prática abusiva e tem que ser denunciado, tá? Execução de serviços sem orçamento. Nós até tocamos em outras aulas, práticas que não têm orçamento. Então, imagina que eu vou pedir um determinado serviço, o meu celular da Pane, e eu vou a uma Apple, né, ou uma Samsung, e digo que a tela do meu computador, do meu, enfim, aqui do celular quebrou. Quebrou, beleza. Chego lá, o que seria correto? Eu chego lá, olha, eu vou dar aula, vou ministrar aula, não vou poder ficar esperando. O correto seria o estabelecimento dizer, dona Ellen, nós vamos emitir uma ordem de serviço e nós vamos fazer um orçamento. Daqui a pouco, a gente lhe passa uma mensagem por SMS, ou deixa no WhatsApp, ou para o seu e-mail, como a senhora preferir o meio de comunicação, que nós vamos lhe dizer quanto é que custa essa tela rachada. E aí a senhora diz para nós se a senhora concorda que a gente faça o serviço ou não. Se a gente fizer o serviço e a senhora autorizar, em média 72 horas ou até menos já está esse aparelho com a senhora. Se a senhora não autorizar, por a senhora ter vindo aqui na loja e a gente fazer o orçamento, nós vamos cobrar uma tarifa de R$ 4,99. Isso, turma, não é prática abusiva, eles cobrarem somente pelo orçamento. Entretanto, cuidado com essa pegadinha. Não é prática abusiva se ele, olha o relato que eu fiz para vocês em aula, se essa pessoa me informar que a senhora aceita pagar pelo orçamento, mesmo não autorizando que o orçamento seja pago, aí eu vou contra-argumentar. Por que vocês vão me cobrar uma coisa que eu ainda não paguei? Porque a senhora há de convir que enquanto a gente está dedicando tempo a você, analisando a sua situação, a gente está deslocando mão de obra nossa interna para verificar a sua situação e está deixando de atender outros clientes. Então, pelo princípio que nós vamos entregar a resposta para a senhora, e a senhora pode até pegar o nosso orçamento e fazer com a concorrente, é que nós cobramos essa tarifa. Turma, se isso for explicado, isso não é abusivo. É lógico, eu acho que até como empresa eu faria isso. Tá? Tenho que deslocar. Imagina se eu sou uma empresa de ar-condicionados, sou uma Norte Refrigeração da vida. Vou até o escritório, vou até a casa da pessoa
verifico o vazamento, aí o técnico passa lá uns 50 minutos no mínimo, vê tudo que está errado, desmancha meu aparelho, faz um orçamento. Pô, a loja gastou gasolina, gastou deslocamento da mão de obra para verificar isso, e o orçamento, o cliente pega o orçamento e faz com o concorrente. É natural ele fazer, o consumidor com quem ele quiser. Entretanto, eu te pergunto, não é custo para o empresário ficar se deslocando e dando orçamento de graça? Não seria correto ele cobrar uma tarifa? Então, isso não é abusivo, tá? O que seria abusivo? Segunda situação. Entendida a primeira aí, turma? Para eu saber se vocês estão acompanhando. Bem-vinda a Janaína, depois que chegou também. Entendido? Tá ok. Então, olha só. Segunda situação. Eu vou à loja, entrego meu celular, eles dizem que vão fazer o orçamento, vou para casa, ninguém me fala nada que vai cobrar pelo orçamento. Quando eu chego, eu digo, nossa, muito caro. Não, olha, obrigada. Ah, senhora, então a senhora vai ter que pagar uma tarifa. Como? É, vai ter que pagar uma tarifa. Não, mas espera aí, quando eu vim aqui, vocês não falaram isso. Então, a segunda situação é abusiva. A segunda situação é que, pelo direito à informação, que está onde isso no Código, professor, artigo 4º, a Política Nacional das Relações de Consumo, tá? O consumidor, não é que ele não vá pagar a tarifa, mesmo não tendo sido executado o serviço, é que ele não vai pagar e é abusivo caso isso não tenha sido informado. Tá? Ele não pode imaginar, porque se eu soubesse, eu poderia contra-argumentar, se eu soubesse que vocês iam cobrar uma tarifa só para fazer o orçamento ou só para vir aqui em casa deslocar o rapaz ou a moça para fazer a mão de obra, eu não teria pago, até porque tem empresas que fazem gratuito esse orçamento. Então, o consumidor, ele tem que ser avisado se ele está disposto a pagar ou não pagar. Então, essa segunda situação é abusiva, tá? Quando é feito o orçamento, o consumidor não vai executar o produto ou serviço e esse orçamento não foi avisado em momento anterior, quando ele chegou na loja, que mesmo ele não fazendo orçamento, ele paga. Terceira e última situação, pior de todas. Eu deixo o celular, executam a ordem de serviço, já me ligam. Dona Ela, é o seguinte, custou R$150 sua tela. Aí o quê? E olha, nós já executamos o serviço. Eu digo, não, mas peraí, eu não tenho R$150 agora. Eu consegui uma outra pessoa, estou fazendo uma média de preços, eu consegui a 93. Ah, dona Elia, a gente não pode ficar no prejuízo, deu 150. Claro, eu vou pagar, porque senão eu vou estar inadimplente, mas que eu vou denunciar, porque com a denúncia eles vão me ressarcir, até porque o PROCON está de olho, com certeza, eu até pago, mas pagar não é perder a causa. Pagar é agir de boa fé. Mas depois eu vou denunciar esse estabelecimento. Por quê, professora? Porque eu tenho que ter provas que na ordem de serviço dele, eles executaram e não me mandaram nada, nem por e-mail, nem por WhatsApp, nada. E também não há nenhuma comprovação via telefone que eu digo, execute o serviço. Eu não falei, porque eu também posso não ter assinado nada. Não é obrigado o consumidor ter assinado o orçamento, ok, pessoal? Mas se ligam para mim, lá da Samsung ou da Apple, dona Ela, a senhora autoriza? Está gravada a ligação deles, a gente que pensa que não. E eu digo, ok, pode fazer o serviço? Eles pegam a gravação e digo, não, é a consumidora que está agindo de má fé. Tá? Mas, nesse terceiro caso, que eu não autorizei e eles já entregam a conta para mim, isso é abusivo, porque eles não podem, olha aí, executar o serviço sem o meu prévio consentimento, seja por telefone, seja por escrito, etc. Repasse das informações, isso é bem fácil, o fornecedor tem que informar as características, qualidade, quantidade do produto. Imagina eu vender alguma coisa sem informação, né? Vende-se TV LED. Só isso? Né? Então, eu estou numa loja, no magazine, vende-se TV LED. Sim, LED o quê? Qual é a marca? Quem é que está vendendo? Quais são as características dessa TV LED? Qual é o preço dela? E aí eu tenho que ter muito cuidado com esse descumprimento de normas. O que é isso, professora? Vende-se a TV LED e eu anuncio assim, R$ 157,99. Lá embaixo, bem pequeno, tem 13, 14 vezes.
Vocês sabem que isso ocorre muito na nossa prática comercial. Isso é considerado abusivo. Teria que dizer assim, cento e poucos reais e tantos centavos, entre parênteses, parcela. Olha, gente, como o PROCON dá batida em loja em relação a isso, tá? Porque o fornecedor tem que deixar claro até que a parcela dele está baixa, mas que aquele valor não é o montante do equipamento. Porque imagina eu anunciar uma TV LED a 150 e poucos reais, vão invadir a loja e todo mundo vai comprar, porque é um valor muito abaixo, quando a maior parte das televisões LED estão a partir de R$ 1.000. Então, isso é uma propaganda, uma publicidade, perdão, enganosa, que cai no primeiro semana que a gente viu, de práticas comerciais, que foi a passada, e ainda soma-se a uma prática abusiva, tá? Descumprir normas também de metro, brinquedos que, vamos dizer, diz que pode ser para crianças até de 12 anos e o brinquedo é pontudo, o brinquedo tem qualquer coisa que pode fazer a criança vir a se asfixiar, né? Então eu tenho que ter, ou dar alergia. Então tem que dizer lá, por exemplo, imagina que eu vou consumir alguma coisa que está no supermercado, um danoninho que seja. Tem que vir não indicado para pessoas alérgicas a glúten. Tem que vir essa informação. Principalmente em produtos alimentícios, tem que dizer se tem sal, se não tem sal, a quantidade de gordura trans, a quantidade de gordura total, a quantidade de proteína, a quantidade de fibra. Se você pega algo para consumir e não tem essas informações, ela é prática abusiva, porque ela está descumprindo as normas. Vocês entendem agora porque existem vários até posts de. Eu falo muito do PROCON porque é atuação administrativa, tá? Isso não necessariamente é caso de justiça, tá? Então, se vocês seguirem o PROCON para aqui mesmo, tá? Em Instagram e tal, e Belém, vocês vão ver que houve uma batida semana passada, adivinha em que locais? Supermercados. Porque com a pandemia tem supermercado sério, claro que a gente não vai poder citar o nome, e tem supermercado que a gente até acha que é sério, mas está sendo surpreendido com valores exorbitantes de proteína, com informações inadequadas e até com produto com validade vencida. Ora, isso é uma prática abusiva, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então eles inspecionam o produto, vê se está com selo, se for algum tipo de produto que tenha que ter o selo do Inmetro, ou o selo da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Por fim, para a gente acabar essa questão do artigo 39, que fala de exemplos de prática abusiva, temos elevação injustificada do preço, ou seja, eu elevo o preço. Numa pandemia, eu elevo o preço. Numa pandemia que as pessoas estão com baixa renda, 91 milhões de brasileiros, para quem não sabe, estão inadimplentes com algum tipo de boleto, que eu estou com super endividamento, que eu estou com um país com crise política, um país com crise financeira, um país com problema com saúde pública, e aí eu simplesmente pego uma máscara de Covid, que deveria ser um preço razoável para quem tem maiores dificuldades para obter essa, vamos dizer, essa possibilidade, e eu coloco em uma máscara, em uma unidade, o valor de R$ 39,80. Essa prática que eu estou falando para vocês foi real e o estabelecimento que se localiza em Ananindeua foi fechado. Houve lacramento do PROCON em relação a ele. O que justifica eu elevar um preço em tempos pandêmicos? Eu quero, então, o que diz o direito, por sinal, é uma expressão do direito penal, eu quero me locupletear, ou seja, eu quero me prevalecer em cima de você. Eu estou usando de má fé. Então, primeiro eu, depois os outros. Isso é uma prática totalmente em desrespeito a um princípio constitucional que é chamado de dignidade da pessoa humana. Então, olha como envolve várias disciplinas aí, tá ok? Por fim, aplicação de índice ou fórmula de reajuste que o Brasil não adota. Geralmente, o Brasil adota reajustes conforme a moeda nacional. Imagina eu aumentar o meu preço com base no euro. A não ser que eu seja uma empresa que esteja exportando ou importando. Aí eu tenho a precificação em real, em dólar e em euro.
Agora, imagina eu aumentar o meu preço e dizer assim para o consumidor, credo, está tudo muito caro, né? O seu álcool em gel. Ah, mas o meu índice de preço é em dólar. Não, pessoal. Se eu quero comprar dos Estados Unidos e estou colocando para revender, eu vou ter que converter na moeda nacional e aplicar o reajuste dentro dos parâmetros de tabela de preços do índice brasileiro. Se eu quero importar, é outra coisa, mas eu não posso colocar isso ligado ao preço americano. E, por fim, abuso quanto aos prazos. Professora, o que é isso mesmo? Imagina que eu tenho um prazo para entregar a mercadoria para você. Eu estou passando uma situação dessa na prática, tá? Para a gente encerrar o artigo 39 inteiro, que são os 14 incisos. Eu pedi eu não sei como é que fala, mas eu pedi algo que eu possa realizar meus vídeos, que é o Minuto da Quinta, para quem segue a gente, lá no Instagram, que é Profelônia. Eu pedi porque gravar por celular é complicado, a mão treme. Aqui eu estou no computador, mas às vezes o computador ele está muito cheio de memória, não dá para jogar na nuvem. Enfim, ele está muito abarrotado de coisas. Então, eu pedi algo que pudesse fazer a transmissão como se fosse algo fixo, tá? E aí você coloca o celular e aproveita isso. Pessoal, já tem 65 dias que eu pedi. A loja é brasileira, então entra o CDC, não precisa entrar a lei brasileira, a LINDB, não precisa, tá? A gente já viu isso. Então entra a lei brasileira. O local do estabelecimento é São Paulo, ela vendeu pelo Instagram, aquele item que puxa o consumidor saiba mais. E ali tem muita prática abusiva. Não são todas, até porque tem cursos sérios ali, mas tem cursos que não são sérios e tem vendas que não são sérias, como tudo na vida. Eu já informei que eu estou tentando a boa-fé, que entrei em contato com a loja. Professora, o que é abuso quanto ao prazo? Gente, vocês sabem que como é um bem que é não durável, a minha garantia que eles têm que me dar legal é pelo menos até 90 dias chegar aqui em casa. Já passaram 65, eu estou esperando. Se ultrapassar os 90 dias, é prática abusiva. Por quê, professora? Porque eu pedi uma coisa, nunca vai chegar? Quer dizer que daqui, se ele quiser me mandar daqui a um ano, ele vai me mandar? Não, eu tenho que saber, assim como o consumidor tem aquele boleto que ele sabe o prazo para ele pagar e adimplir aquilo ali, o fornecedor tem que ter prazo de qual o prazo máximo que ele tem para me enviar aquela mercadoria ou aquele produto. Então, só quis verbalizar para vocês que também professora de consumidor passa por isso. Vamos lá. Quando cair, nós temos ainda aqui... São quantos artigos, professora, aula de hoje? Do 39 ao 42. Sendo que o 39 era o único que tinha 14 incisos. O resto tudo é pequeno, tá? Então, a gente já percorreu mais de 50% da aula. Como nós temos 7 minutos, quando faltar 1 minuto, eu vou dizer, pessoal, vamos para o próximo link. Ou seja, vai encerrar e a gente volta automaticamente, tá bom? É o mesmo link. Vamos lá. Então, o que a gente aprendeu com o artigo 39? Para fechar, os fornecedores que estão em desacordo com aqueles 14 incisos que nós resumimos há pouco, significa que eles estão em desacordo com a boa-fé. Então, agiu de má-fé é prática abusiva. Também ressaltamos demais no início da aula que o rol do artigo 39 é meramente exemplificativo, então nada é taxativo, é números cláusulos, né? Em latim é só aquela opção. Então, só são 14 práticas abusivas do fornecedor? Não, 14 são hipóteses, então pode ter até 1 milhão de exemplos de prática abusiva, mas bem exagerado, mas aquelas 14 são só exemplos para que o consumidor entenda o que o fornecedor não pode fazer. E uma pergunta muito importante que vem sendo cobrada na maior parte dos certames, tá? É bom que a gente prepare vocês não só para vocês tirarem boa nota esse semestre no Centro Universitário Fibra, mas a minha preocupação é fazer com que o aluno bata no peito e diga, eu não fiquei na UAB, eu passei na UAB. Professora, direito do consumidor só tem 2 questões. 2 questões são suficientes para te colocar na segunda fase ou fora da fase. Tá? Então, às vezes é concurso, a pessoa não quer, só quer ser bacharel de direito, mas quer fazer um concurso. A maior parte do defensoria, Ministério Público, carreiras policiais, a maior parte cai direito consumerista. Então, não tem como.
não é uma disciplina que, apesar de só ter um semestre, nunca mais vir à vida e à tona para vocês. Vai voltar, tá? Então, a minha meta sempre é preparar o aluno com maior riqueza de informações que ele possa ter, porque isso vai voltar, é tipo bumerangue, tá? Então, muita coisa se pergunta e diz assim, que para ser prática abusiva, e aí como a gente pensa na língua portuguesa, abusiva me afrontou, né? Então, por ser prática abusiva, letra A, o consumidor tem que ter tido algum dano, o aluno vai e marca. Tá errado. Professora, como assim? Olha o que diz. Precisa o consumidor ter sofrido dano? Resposta, não. Professora, mas espera aí, estou confundindo, porque eu lembro que a senhora lecionou defeito do produto, a senhora lecionou vício do produto, e ele tinha que ter dano. Lindo que você falou. Quando eu lecionei responsabilidade civil do fornecedor. Se a questão vier alusiva à responsabilidade civil do fornecedor, em que o consumidor teve um dano em termos do produto ter explodido, mesmo ele não sendo consumidor através da teoria do bystander, que a gente viu, teoria finalista, e ele ser vítima de uma relação de consumo, claro que mesmo ele nem tendo sofrido dano, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo solidário e subsidiário. Só que o tema aqui não é responsabilidade civil do fornecedor. Fica ligado. O tema é prática comercial. É outra parte do código. E também não é preciso decorar. Quando é prática abusiva, venda casada, aumento surreal do preço, não entrega do orçamento para o consumidor. É preciso o consumidor comprovar dano? Não. Por que não? Porque isso é uma presunção absoluta de ilicitude. Palavra bonita? Presunção, tudo leva a crer. Absoluta, não tem exceção. Ilicitude, o fornecedor agiu de má fé. Então, tudo leva a crer que o fornecedor agiu de má fé se ele praticar uma das ações do artigo 14 do inciso de 1 a 14, perdão, do artigo 39. Podemos fechar, então, o artigo 39, turma? Faltando aqui 3 minutos para esse artigo 39, eu já expliquei isso aqui, só que aqui eu fiz questão de colocar as súmulas. Vamos embora ler súmula? Professora, tu já explicaste, isso venda casada, eu já expliquei, que o fornecedor não pode estipular limites máximos e mínimos de quantidade, que ele não pode selecionar os consumidores que ele quer contratar pela aparência, lembra que eu falei do skinhead, etc., enviar ou entregar sem solicitação prévia, que é o cartão de crédito, será configurado a amostra grátis, tá? Súmulas. Tem algumas súmulas, ao total são 4 súmulas, uma do Sistema Financeiro de Habitação. O mutuário do Sistema Financeiro de Habitação não pode ser obrigado ou compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutante ou com a seguradora por ela indicada. Imagina que eu faço a Minha Casa Minha Vida, compro com a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, antes de concluir o sistema financeiro de habilitação da Minha Casa e Minha Vida, diz assim, dona Ellen, a senhora precisa de um seguro contra incêndio e contra roubo na sua casa. Eu digo, legal, eu quero fazer. Mas é o seguinte, eu só fecho esse contrato da Minha Casa Minha Vida se a senhora também fechar com um dos nossos parceiros, porque quem trabalha para a gente é uma equipe terceirizada maravilhosa e é só com ela que a Caixa Econômica faz o seguro contra roubo e contra incêndio. Isso é uma súmula 473, é abusivo. Eu que escolho, por mais que eu faça Minha Casa Minha Vida pela Caixa Econômica Federal, ela pode indicar, se a senhora quiser, eu tenho alguém que faça seguro contra roubo. Indicação não é abusivo. Isso é liberdade de comunicação. Mas se ela disser que ela só fecha, olha aí a venda casada, que ela só fecha o meu financiamento se eu fechar com a empresa que ela está indicando, está errado. Pessoal, vai cair nesse exato momento e eu retorno com as outras súmulas, tá? Eu vou dar um stop aqui e a gente retorna imediatamente. Beijinho.